Boa tarde. Quinta-feira, 31 de março, e começamos o NT Sul de hoje, infelizmente, falando da violência cada vez mais constante em Cachoeira do Sul. 2 homens armados assaltaram nesta manhã a ótica De Franceschi, na rua 7 de setembro. Funcionários e os vizinhos da loja ficaram apavorados. Na prática é horrível. Todo dia tu abre o jornal e tu vê isso aí, tu escuta na TV, mas a prática é horrível, E o Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul tem preparado o espaço para receber os animais de forma que eles se sintam na própria natureza. Você vai ver hoje no quadro Vida Animal. Hoje eu vou mostrar para vocês os gatos do mato. Porque Cachoeira do Sul é um local onde tem essa espécie em abundância. É a única parte do estado em que se encontram todas as espécies de pequenos felinos. Então nós vamos hoje soltar no recinto já preparado 2 filhotes de gato no mato que foram criados na mamadeira. Eles chegaram lá na clínica, ainda tinha restos de placenta. E na Semana do Autismo, informação é muito importante para eliminarmos os preconceitos e darmos um tratamento digno às pessoas com deficiência. A gente tem o hábito de acessar no celular, de acessar no tablet milhões de ferramentas. Eu tenho aqui nas minhas mãos o Mundo das Letras, que é um aplicativo que foi desenvolvido pela Ana Maria Vasconcelos, que agora é bacharel em Sistemas de Informação. A Ana foi motivada por uma situação bem específica. Ela gostaria de auxiliar na formação de crianças com autismo. 12:03, você vai ver essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. A ótica De Franceschi, da rua 7 de setembro, em Cachoeira do Sul, foi assaltada hoje de manhã. 8h48 da manhã de quinta-feira. O início de mais um tranquilo dia de trabalho foi bruscamente interrompido com a chegada na ótica de 2 homens que poderiam ser os 2 primeiros clientes da manhã. Poderiam. Na verdade, a missão deles era outra e logo eles revelam a que vieram. Assim que percebe se tratar de um assalto, a funcionária se assusta e começa a cumprir as ordens do assaltante. Do lado de fora do balcão, o outro rende a Cristina, que conversava com a amiga antes de iniciar a jornada de trabalho dela em uma loja próxima. No exato momento do assalto, a Cristina, que trabalha na loja ao lado da ótica, estava na loja. Cristina, como é que foi? Conta pra gente. Eu saí para fazer uns serviços de rua, porque não estava no meu horário ainda, eu abro às 9. E aí, como a minha colega do lado, que também estava sozinha, a gente sempre, pergunta se está tudo bem, e aí ficamos conversando uns minutinhos. E tudo foi muito rápido, Aí chegaram, colocaram a arma assim no meu braço e pediram para ficar quieta, passaram para o outro lado, limparam o que eu pude ver, assim, tudo muito, 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 muito rápido. Uma coisa assim... Deu tempo de esboçar alguma reação ou nem isso? Não, ele só pedia calma, por incrível que pareça me pedia desculpa. Sério? Porque eu estava do lado de cá do balcão, então eu estava como cliente, Ele não sabia que a gente era. Então me pedia desculpa e dizia que era um jogo rápido, como realmente foi, Tudo muito rápido. Uma coisa que a gente só depois cai a ficha, Depois que aconteceu é que a gente ficou em pânico, assim. Tu lembra de mais alguma coisa que eles tenham dito no momento do assalto? Depois a gente comentou ainda que achamos muito, assim, de mata, assim, porque quando ele estava saindo, o que estava comigo voltou e pediu um relógio para levar para o filho, que o filho ia gostar. E aí, o que se pensa nessa hora? E foi tudo muito rápido, entraram no carro e muito rápido. Eram só 2? Eu virei depois e eu acho que tinha um motorista esperando e os 2 só entraram. Pelo que eu vi, foi isso aí. Como é que tu tá te sentindo agora? Ai, a gente se sente assim, na prática é horrível. Todo dia tu abre o jornal e tu vê isso aí, tu escuta na TV, mas a prática é horrível. Tá tremendo ainda? Tremendo. Imagino. A funcionária Josiane e o proprietário da ótica Hilton De Franceschi passaram amanhã na delegacia registrando a ocorrência. O gerente da loja, Edmilson Giuliani, calcula inicialmente um prejuízo entre 30 e 40 mil reais. E ontem à noite ocorreu uma manifestação em defesa da presidente Dilma Rousseff em Cachoeira do Sul.
O evento, promovido pela Frente Brasil Popular, reuniu cerca de 100 pessoas na Praça José Bonifácio, no centro de Cachoeira do Sul. O público era composto especialmente por jovens e cargos de confiança da prefeitura da cidade. O evento teve apresentações musicais e falas em defesa da presidente Dilma Rousseff, do PT. Os manifestantes gritaram palavras de ordem contra o que consideram um golpe imperialista e em defesa de uma América do Sul socialista. Se cuida, se cuida, se cuida, seu machista. A América Latina vai ser toda feminista. Se cuida, se cuida, se cuida, imperialista. A América Latina vai ser toda socialista. Em 126 anos de república, proclamada em um golpe de Estado, o Brasil viveu inúmeras crises institucionais. Dos 42 mandatários, 12 não concluíram o mandato à frente do país. Um novo capítulo dessa sucessão de rupturas pode ser escrito com a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ela admitiu ter cometido pedaladas fiscais, base do pedido em curso na Câmara, mas diz ser vítima de um golpe. O debate tem gerado controvérsia entre juristas, cientistas sociais e políticos, parlamentares e militantes partidários. Do Sul, Mariana Carlos, que nós mostramos na reportagem em defesa da presidente Dilma e gritando palavras de ordem, assume hoje a Secretaria de Planejamento da cidade. Ela substitui Cristiano Schumacher, que se desligou da função para concorrer a vereador nas próximas eleições. Com essa mudança, Mariana fica impedida de concorrer a uma vaga ao Legislativo, mas pode concorrer a prefeita ou a vice neste ano. Vamos às oportunidades de emprego oferecidas pela agência Cine da Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social. Veja só. Confira agora as vagas disponibilizadas pelo Cine de Cachoeira do Sul. 2 vagas para carpinteiro, necessita ter experiência em carteira de trabalho. Encanador, 1 vaga, precisa ter experiência comprovada em carteira. Caseiro, 1 vaga. Esta vaga é disponível preferencialmente para casal. 1 vaga para operador de retroescavadeira, precisa ter experiência comprovada. 1 vaga para campeiro, precisa ter prática em agropecuária. Técnico agrícola, 1 vaga, precisa ter experiência no ramo. Atendente, 1 vaga, necessita ter conhecimento básico em informática. Esta vaga é disponível para pessoa com deficiência física. Para mais informações, dirija-se ao Cine de Cachoeira do Sul, localizado na rua 7 de setembro, número 1040, no centro. Ou, se você quiser, pode obter mais informações pelos telefones. Código de área 51 3722 3338 ou 3723 5414. Estas informações já estão disponíveis em nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Cachoeira. 2 de abril, sábado agora, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O autismo é um transtorno de desenvolvimento que geralmente aparece nos 3 primeiros anos de vida de uma criança e compromete as habilidades de comunicação e a interação social. As causas do autismo ainda são desconhecidas, mas a pesquisa na área tem avançado. Nossa equipe foi até um colégio de Cachoeira do Sul conhecer o Fred, um menino autista que, junto com os colegas de classe, leva informação ao restante do educandário. Bom dia a todos. Esse é o Frederico. Ele tem 11 anos de idade. E se perguntarmos aos coleguinhas de aula como e quem é ele, a resposta será imediata e natural. É normal, que nem a gente, um estudante do Colégio Marista Roque. Normal porque ele é uma pessoa igual a todos. É muito legal, ele é muito carinhoso com a gente e é um colega normal, igual a gente. Eu gosto muito de viver com o Fred, porque ele dá beijo em todo mundo, ele abraça. Ele também não dá beijo direitinho, mas ele é carinhoso com todo mundo mesmo. Mas se o Fred é assim tão normal, o que ele tem de diferente então? Às vezes ele dá uns gritos bem altos, aí a gente se assusta, mas a gente já sabe que ele vai fazer isso, então não é muito diferente, a gente já se acostumou. E me disseram o que ele tinha e desde ali foi tudo normal. O Cauã é o mais novo aluno da turma e aprendeu com os colegas de uma maneira bem simples que o Frederico tem autismo e que isso o torna especial, mas não diferente dos demais.
Vocês sabem o que é o autismo? O autismo é um transtorno que aparece nos 3 primeiros anos de vida e compromete as habilidades de comunicação e interação social. A nossa filosofia, ela trabalha com as 3 violetas, que é humildade, simplicidade e modéstia. E dentro dos parâmetros da Rede Marista é o acolhimento. Acolhimento às diferenças. A professora Magda explica que o colégio possui 703 alunos, sendo 5 com autismo. Há cerca de 3 anos, por sugestão da mãe do Frederico, a Lísia, os coleguinhas dele iniciaram o trabalho em toda a escola, visitando turma por turma, contando a experiência deles com o coleguinha autista. Os colegas do Fred começaram a trabalhar o autismo em todas as turmas do ensino fundamental, no turno da tarde. E ali a gente começou então a mostrar para toda a comunidade escolar, e essa era a minha preocupação, que toda a comunidade escolar, funcionários, professores, o pessoal do bar, o pessoal da educação física, né, o pessoal da portaria, todos soubessem o que era o autismo. É a maneira com que eles confeccionaram o material. É com muito carinho, é com muita dedicação, as famílias envolvidas. E a gente assim se sente muito feliz enquanto escola que o nosso objetivo foi alcançado. Este vídeo da internet encerra a apresentação de forma impactante. A história de Theo mostra-o desde bebezinho, evoluindo e se desenvolvendo normalmente até o primeiro aninho dele, quando os pais notaram que ele nunca olhava para a câmera e não batia palminha. Todos assistem o vídeo que mostra o crescimento do garotinho autista, suas diferenças, mas também o quanto essas diferenças o tornam adoravelmente singular. Assim como o Frederico. A professora Gisiane diz que a turma se adaptou naturalmente ao garoto e também ao comportamento dele. Toda e qualquer atividade que ele faça, de uma caminhada ou de levantar, de um grito mais alto ou de uma desacomodação dele, para nós é normal. A gente consegue dar a aula tranquilamente, não sofremos essa adaptação, mas a gente já tornou aquilo uma rotina para nós. Os alunos se adaptam super bem, conseguem se concentrar. Pergunto a ela se treinamento e qualificação são os requisitos mais importantes para um professor de aluno especial. E a deficiência também, ela não é igual, ela não se destaca para todos, não se manifesta de uma maneira só para todos. Então, tu ter aquele aluno com aquele diferencial, tu tem que ter vontade. Tu tem que querer ter disposição, tu tem que querer fazer diferença na vida deles. A gente está ali dentro da turma, junto com todos, e para mim não tem diferença. Faz 2 anos que eu estou com ele, que eu acompanho ele, e assim, ó, é um aprendizado tanto meu quanto dele, que realmente a gente vê crescimento tanto social, de independência, quanto do próprio conteúdo. A vida do Fred influenciou até um trabalho de conclusão de curso. Ainda hoje você vai ver uma iniciativa que pode ajudar bastante na educação dos autistas. A Ana é mãe de um dos colegas do Fred. E isso também foi um motivador para que ela desenvolvesse o trabalho de conclusão dela. E o vírus da gripe avança pelo país e já atinge 11 estados. O Rio Grande do Sul ainda não foi atingido, mas a vacinação pode ser antecipada. Se o Ministério liberasse os laboratórios e entregarem a vacina agora no início de abril, do dia 1º, mais ou menos ao dia 20, a vacinação no Rio Grande do Sul será antecipada, como falou o senhor secretário da Saúde hoje pela manhã, né, para o dia 25 de abril a 20 de maio, sendo o dia 30 de abril no sábado o dia D. Agora 12h15, nós já voltamos. Estamos de volta ao vivo, agora 12h18, e o Brasil está mais próximo de utilizar drogômetros para punir crimes de trânsito. Em abril, o Centro de Álcool e Drogas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre começa a testar nas ruas equipamentos importados, coletando dados com motoristas voluntários. Até o fim do ano, a pesquisa deve indicar o aparelho mais adequado para o país. Todo motorista que dirige sob efeito de álcool sabe que um teste de bafômetro positivo é suficiente para suspender o direito de dirigir. Mas e se a substância que tem efeito sobre os reflexos for maconha, cocaína, anfetaminas, êxtase ou outras drogas?
Em discussão está o drogômetro, equipamento que detecta essas substâncias na saliva do condutor. Porque tem muito caminhoneiro que na base do rebite, na base de droga, senão não viaja, não completa o horário de viagem deles, entendeu? É um aparelho que vem para ajudar. É, para ajudar, com certeza. Drogado não tem que dirigir, né? Acho que é muito risco. Quem não usa fica correndo risco na rua. Vem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre a pesquisa que, a partir de abril, vai testar nas blitzes do Detran e da Polícia Rodoviária Federal a eficácia de 5 aparelhos, produzidos na Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra. Eles foram escolhidos por critérios como manuseio, rapidez nos resultados e custo, além da capacidade de identificar as principais drogas consumidas no país. Para isso, os agentes que vão operar serão entrevistados e também os motoristas, depois da ação da fiscalização. Existe uma abordagem dos veículos e todo aquele condutor que for impedido por qualquer tipo de infração de seguir na direção, ele será convidado a participar dessa pesquisa científica. Embora seja um crime previsto no Código Brasileiro de Trânsito, nenhum motorista que eventualmente for flagrado com a presença de drogas no organismo vai ser multado. O objetivo é pesquisa, é identificar entre os 5 aparelhos qual o que melhor se adequa à realidade brasileira. Os 250 voluntários não terão seus dados divulgados. O que importa são as informações sobre como agem no trânsito e a comparação de testes, considerando o resultado do drogômetro, que é mais geral, e da prova confirmatória que será feita em laboratório. Uma quantidade pequena de saliva, de aproximadamente 1 mililitro, que é colocada em diferentes aparelhos para análise, e essa mesma saliva é estocada para ser analisada posteriormente em testes de laboratório mais sofisticados. A ideia é que esse tipo de estudo não seja um estudo de invasão, uma vez que o objetivo não é punir, é conhecer a realidade do motorista. A expectativa é apresentar os resultados da pesquisa até outubro, mas para entrar em atividade, os drogômetros dependem de homologação do Conselho Nacional de Trânsito e ainda de leis que regulamentem a criminalização do uso de drogas ao dirigir. Tão logo haja a homologação deste equipamento, nós implantaremos em todas as fiscalizações de trânsito, né? Porque é uma ferramenta muito importante para retirar os infratores, os malfeitores, aquelas pessoas que não têm condições de ocupar espaço público às demais pessoas. O governo do Rio Grande do Sul anunciou ontem o parcelamento dos servidores do Executivo, dos salários. O pagamento da folha salarial referente ao mês de março será feito a partir de crédito inicial de R$ 1.250. O valor vai contemplar com o vencimento integral de 24,58% dos cerca de 347 mil servidores. A expectativa da Secretaria da Fazenda é quitar os demais salários até o próximo dia 20 de abril, dependendo do comportamento da arrecadação. O parcelamento atinge servidores ativos, inativos, pensionistas do Poder Executivo e os funcionários de autarquias que dependem de recursos do Tesouro do Estado. Os empregados das fundações regidos pela CLT recebem os vencimentos de maneira integral na próxima segunda-feira, normalmente. E no contexto nacional, Júlio Mafuz comenta o que esperar do futuro do nosso país. Olá, boa tarde. Vivemos período de incertezas. E quanto mais caminhamos à frente, mais incertezas aparecem. Vejam o caso do impeachment. Aos poucos, a população vai descobrindo que não é a Câmara de Deputados que caça a presidente. Ela apenas faz um juízo prévio de admissibilidade. Ou seja, a comissão avalia, depois o plenário reavalia e aí vai para o Senado, que pode ou não autorizar a abertura de processo. Só depois da autorização do Senado é que a presidente é afastada. Mas vejam, ela é afastada provisoriamente até o julgamento final pelo Senado, que pode levar até 6 meses. E este julgamento lá no Senado é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, deixa de ser político para ser jurídico. Teremos então um governo Temer, que será provisório. Provisório, entendeu? Ah, e uma coisa importante e que ontem as pessoas começaram a se dar conta, é que Dilma afastada significa
Temer presidente e Eduardo Cunha, presidente da Câmara e réu em processo penal, como o segundo homem da República. Este é o quadro. Portanto, comece a ficar atentos e se informe. Que tipo de governo teríamos com Temer e Eduardo Cunha? Será que eles atenderão às nossas expectativas? Neste momento, é fundamental não darmos um cheque em branco a ninguém, porque depois não adianta cobrar. E o que está ruim pode sim piorar. Nunca se esqueça disso. Falei e assina embaixo. Cachoeira do Sul com tempo estável e aumento da nebulosidade e temperatura agora à tarde. As temperaturas variam entre 17 e 30 graus. Para amanhã, sexta-feira, a meteorologia também indica tempo bom. O sol aparece entre nuvens, mínima de 20 e máxima de 30 graus. No sábado, o tempo muda e há possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período. As temperaturas variam entre 21 e 32 graus. Confira no mapa como fica o tempo nesta quinta-feira. Tempo firme na maioria das regiões gaúchas. Pode chover de forma isolada em alguns pontos do norte do estado. Já as temperaturas seguem em elevação. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 31. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. E em Santa Maria, na região central, 28. Para o litoral norte, em Tramandaí e Torres, 27 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 26 graus. Nos últimos anos, o auge da ação do vírus H1N1, a gripe A, tem sido em maio, mas neste ano ele chegou mais cedo e já em março o número de infectados supera o total de ocorrências de todo o ano de 2015 e já atinge 11 estados. Lena Caetano. Até o último dia 19 de março, segundo o Ministério da Saúde, 305 casos de gripe A já foram registrados, sendo que em todo o ano de 2015 foram 141 casos, números bastante preocupantes. E sobre o esquema de vacinação para este ano aqui no Rio Grande do Sul, vou conversar um pouquinho agora com a Marília, ela que é coordenadora regional de imunizações da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Helena. Marília, o que se pode dizer sobre esses números que já estão impressionando bastante? Lá em São Paulo já existe a configuração de surto, em Santa Catarina a gripe A está chegando e agora com a mudança de temperatura, já que o inverno está chegando no Rio Grande do Sul, a preocupação aumenta. Com certeza. Então nós temos o tripé da influenza. A gente tem a vacinação, né, a prevenção e o tratamento. Então, para as pessoas ficarem, né, em alerta. A vacinação, se o Ministério liberasse os laboratórios e entregarem a vacina agora no início de abril, do dia 1º, mais ou menos ao dia 20, a vacinação no Rio Grande do Sul será antecipada, como falou o senhor secretário da Saúde hoje pela manhã, né, para o dia 25 de abril a 20 de maio, sendo o dia 30 de abril, no sábado, o dia D. Para que as pessoas entendam um pouquinho, Marília, todos os anos existe a gripe A, nos últimos anos, melhor dizendo, e os surtos ocorrem eventualmente, óbitos também ocorrem. Por que não existe uma programação antecipada de produção da vacina, enfim, para que as pessoas possam ter acesso a ela com antecedência? Explica um pouquinho para a gente. Porque a vacina é produzida, os laboratórios têm a liberação da Organização Mundial de Saúde para produzir a vacina a partir de setembro. E dessa data, eles têm 6 meses para a produção da vacina, porque não é assim de uma hora para outra. Então, eles têm 6 meses até fazer. Então, eles começam a liberar a vacina no final de março. Então, em abril, a gente já começa a se preparar para começar a aplicar a vacina. Então, vem o informe técnico, né? As faixas prioritárias, né, que serão as mesmas do ano passado, né, e a gente começaria no dia 30. Como está correndo isso em todo o país, em São Paulo, está essa onda, né, já teve 38 óbitos por H1N1, então será antecipada também aqui no Rio Grande do Sul, se o Ministério e os laboratórios liberarem a vacinação, se chegar a tempo. A composição da vacina este ano, como ela será e de que maneira é determinada a composição dessa vacina? Ela todo ano, né, é feito estudo da Organização Mundial de Saúde, então qual é a cepa, qual é o vírus que aconteceu mais no ano anterior. Então, este ano nós vamos ter a vacina trivalente, como do ano passado, que era trivalente também, só que a desse ano são 3 cepas, né, 2 da gripe A, para a gripe A, e uma para a gripe B. A vacina mais forte?
E a da clínica privada é quadrivalente, tá? A nossa é trivalente. E a antecipação que está acontecendo, que já foi liberado principalmente em São Paulo, em função do grande número de ocorrências, é da vacina do ano passado? É uma vacina um pouco mais fraca, é isso? Não, a do ano passado é com outras cepas, não é que seja mais fraca, é com outra cepa que aconteceu no ano anterior, né? Devido aos estudos, então foram feitas, né? Qual é a cepa que dava mais, ocorria mais naquele ano e foram feita a vacina. Então, a que foi liberada em São Paulo agora tem validade, assim como a gente tem também, só que assim, todas as pessoas que receberam lá em São Paulo, agora com a validade, com a vacina do ano passado, deverão receber a vacina com a cepa deste ano, com as duas da gripe A, H1N1 e uma da gripe B. Então, eles vão ter que fazer a vacina de novo. Nós aqui já vamos receber a vacina, essa de 2016, a trivalente, e nós já vamos sair aplicando, se forem liberados agora dia 25, a gente já começa a aplicar a vacina nova, essa de 2016. Enquanto a vacina não chega e o frio se aproxima, prevenção é a palavra de ordem? Com certeza, prevenção e não repassar. Não adianta só prevenção e repassar. Então, a gente tem que cuidar. A prevenção qual é? Então, assim, crianças doentes, procurar médico e ficar em casa, não ir para a escola. Adulto doente, procurar médico e não ir para o trabalho. Evitar locais aglomerados, onde tem muita gente fechado. Então, essa é a prevenção. E não passar. A gente não deve sair, né, doente para não passar. E a mesma coisa, a etiqueta da tosse. Em vez de tu levar a mão ao tossir, tu tosse no cotovelo, bota o braço para tossir. Então, tu não leva a mão na boca. Por quê? Porque se tu levar a mão na boca, tu tá te contaminando e tu vai colocar a mão em outros lugares que tu vai contaminar, as pessoas vão passar e vão... Porque o vírus fica até 48 horas ali, esperando alguém passar e se contaminar. E se a gente apresentar, se tiver adulto ou criança doente, por enquanto não chega a vacina, procurar o médico, porque a gente tem a medicação, o Tamiflu, o Oseltamivir, para entregar para a população. Então, não ficar em casa doente. Antigamente, a gripe ficava em casa em repouso, aquela coisa toda. Então, tu fica em casa para evitar, mas tu tem que ir no médico antes. Tem que tratar? Tem que tratar, tu tem que ir no médico para receber a medicação. E a medicação existe, está disponível nas unidades sanitárias, inclusive, né? Está disponível nas unidades sanitárias. A gente recebe e vai mandando para as unidades sanitárias. O pessoal vai repondo. Então, as pessoas não devem ficar em casa. Mas está doente. Criança, não levem para a escola. Adulto, não vai para o trabalho. Procura o médico e vai se tratar. É conveniente se orientar as pessoas para que evitem viagens, por exemplo, a São Paulo, onde a ocorrência é bastante? Nesse momento, nesse momento, as pessoas que puderem ficar em casa e não precisarem ir urgente para São Paulo, para esses lugares onde está tendo um risco maior, então não viaje, por enquanto. Mas ela vai chegar aqui para nós, com certeza. Esperamos que não tenha tanto óbito que nem está acontecendo lá. Mas que ela venha aqui para nós, vem. Então, é por isso que a gente tem que se cuidar e prevenir, tentar, né, segurar o máximo que a gente pode para ela não chegar. E torcer para que a vacina chegue logo. Com certeza. E assim, o grupo prioritário desse ano, né? Continua as crianças de 6 meses a menor de 5 anos, as gestantes, os trabalhadores de saúde, os idosos, os indígenas, os privados, população privada de liberdade. E nós temos uma novidade esse ano. A gente tem os meninos, né, daquelas casas socioeducativas, né, da idade de 12 a 21 anos. Então, que também esse ano irão receber a vacina. Tá bom, então. Aí as informações iniciais este ano sobre a campanha contra a gripe A, H1N1, que já está se manifestando o vírus em todo o Brasil, né, principalmente em São Paulo e Santa Catarina. E a gente tem a expectativa que a vacina chegue logo para que o Rio Grande do Sul também possa se prevenir e evitar essa doença. Voltamos ao estúdio. Tá certo, obrigada, Lena. E a importância de sempre lavar as mãos, né? A higiene é fundamental nesse momento aí que a gripe se alastra pelo país. Agora, 12h33, nós vamos para um intervalo e a seguir você vai ver. Uma equipe especializada em Cachoeira do Sul está fazendo um enriquecimento no ambiente do zoológico municipal. Tudo isso para oferecer aos animais em cativeiro um espaço mais próximo possível de seu habitat natural. E para isso é muito simples. Basta um pouquinho de imaginação, estudo da espécie em que se vai fazer o enriquecimento ambiental para ver o comportamento, como ele age na natureza e o que nós podemos adaptar para que ele tenha melhores condições de vida no recinto. Isso é muito importante também, até para quem está observando o animal, porque vai imaginar ele na natureza, no local onde que ele vive. E com isso o animal fica com atitudes assim e comportamento mais não tão estressantes
como é uma jaula. E falamos também de um aplicativo que ainda não está disponível, mas é uma grande ideia para a educação de pessoas com autismo. É daqui a pouquinho, nós já voltamos. Estamos de volta ao vivo, agora 12h37, e uma equipe especializada em Cachoeira do Sul está fazendo de tudo para que os animais do Zoológico Municipal sintam-se o mais próximo possível da natureza. Esse é o assunto de hoje do quadro Vida Animal com o veterinário Edson Salomão. Confira! Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. Quando a gente se dispõe a manter um animal em cativeiro, nós temos uma obrigação de fazer o melhor possível para que ele tenha uma vida sadia, que ele não fique nessa rotina que é muito comum ver em animais em zoológico, inclusive com movimentos assim que não são comuns fazerem na natureza. No caso das onças ou leões, ficar de um lado para outro. Então, nós temos que fazer um enriquecimento ambiental. E para isso é muito importante um trabalho em equipe. E aqui no nosso zoológico de Cachoeira do Sul, nós temos uma equipe muito legal, que entrosados os veterinários, biólogos, funcionários, com o apoio do diretor, do secretário também do meio ambiente, todos com o mesmo objetivo, proporcionar uma melhor qualidade de vida para os animais. E para isso é muito simples. Basta um pouquinho de imaginação, estudo da espécie em que se vai fazer o enriquecimento ambiental para ver o comportamento, como ele age na natureza e o que nós podemos adaptar para que ele tenha melhores condições de vida no recinto. Isso é muito importante também, até para quem está observando o animal, porque vai imaginar ele na natureza, no local onde que ele vive. E com isso o animal fica com atitudes assim e comportamentos mais não tão estressantes como é uma jaula. Então nós estamos fazendo aqui em Cachoeira esse enriquecimento ambiental. Hoje eu vou mostrar para vocês os gatos do mato, porque Cachoeira do Sul é um local onde tem essa espécie em abundância. É a única parte do estado em que se encontram todas as espécies de pequenos felinos. Então nós vamos hoje soltar no recinto já preparado 2 filhotes de gato do mato que foram criados na mamadeira. Eles chegaram lá na clínica, ainda tinha restos de placenta. Eu tive a sorte de ter o meu colega, o Diego Cardoso, a bióloga Thalita, todo mundo envolvido para conseguir recuperar essa espécie. E hoje ela está chegando no nosso zoológico para que sirva de educação ambiental e que as pessoas comecem a se conscientizar que quem tem um animal desse em sua propriedade tem uma riqueza, não tem preço. É uma espécie que está ameaçada de extinção e eu acho que a pessoa tem que se orgulhar de saber que na sua propriedade rural existe essa espécie. Ao contrário do que muitos fazem de matar, simplesmente por matar. E essa morte vem principalmente devido a eles atacarem os galinheiros. Mas mesmo assim, então é só para se proteger, fazer recintos fechados com tela para abrigar as galinhas e manter essa espécie, não matar. Então o nosso zoológico está recebendo esses filhotes lindos que foram criados com muito carinho, com muita dedicação e eles estão vivos com certeza graças ao cuidado do Diego Cardoso, que é o veterinário também da Secretaria do Meio Ambiente, que também colabora aqui junto na equipe do zoológico, ao pessoal da minha clínica também, que no início, quando ele era bem filhotes, também colaboraram. Então não é um trabalho sozinho. A gente, para ter êxito na criação de um animal silvestre órfão, tem que ter uma equipe, senão a gente não consegue. Espero que vocês venham conhecer esses novos exemplares de gatos do mato aqui no nosso zoológico e vocês vão ter um passeio bastante agradável. Uma boa tarde a todos e até a próxima.
A tecnologia e seus avanços têm trazido ao mundo moderno facilidades inquestionáveis em todas as áreas. Em Cachoeira do Sul, especialmente na área educacional, um trabalho de conclusão de curso culminou com uma ferramenta de inclusão, um aplicativo que auxilia na alfabetização de crianças especiais. Thelma Tomás. A gente tem o hábito de acessar no celular, de acessar no tablet, milhões de ferramentas. Eu tenho aqui nas minhas mãos o Mundo das Letras, que é um aplicativo que foi desenvolvido pela Ana Maria Vasconcelos, que agora é bacharel em Sistemas de Informação. A Ana foi motivada por uma situação bem específica. Ela gostaria de auxiliar na formação de crianças com autismo. Então, ela criou esse aplicativo que auxilia na alfabetização de crianças autistas. A Ana é mãe de um coleguinha que vocês devem lembrar, que nós retratamos a história do Frederico, aluno do Marista Roque. A Ana é mãe de um dos colegas do Fred. E isso também foi um motivador para que ela desenvolvesse o trabalho de conclusão dela. A gente conversa agora com a Ana para saber maiores detalhes sobre essa funcionalidade que ela criou como uma alternativa para ajudar crianças especiais na inserção no mundo das letras. Ana, da onde surgiu essa ideia? Bom, essa ideia ela surgiu de um trabalho que nós fizemos, né? E eu teria que fazer meu trabalho de conclusão de curso. Então, surgiu em fazer um aplicativo para que ajudasse as pessoas. Teria que ter algo que fizesse, que contribuísse, que não ficasse só simplesmente um trabalho de conclusão. Então, surgiu a ideia de que eu teria que fazer esse tipo de um trabalho voltado na educação. Ana, tu te motivaste em função de conhecer algumas crianças autistas e, além disso, qual era o teu propósito principal? Bom, meu propósito principal era fazer um trabalho de conclusão que não ficasse parado, que não ficasse só simplesmente por um trabalho e deixasse lá. Então, eu queria contribuir de alguma forma, né? E dentro da educação é algo muito legal, tem um retorno muito interessante, principalmente com crianças, né? E então, o que eu fiz? Eu comecei a pensar no projeto, o que faria, e como essa questão do autismo é algo que vem crescendo muito, é muito preocupante, né? Então, pensei em fazer o aplicativo em cima da área da educação especial. Tu me fala que o autismo é uma situação que está tomando proporções maiores e tal. Aonde que tu buscaste esse tipo de informação? Bom, toda a orientação eu tive com a psicopedagoga Daiane Keller, foi ela que foi minha co-orientadora, né? Na parte da pedagoga, foi ela que me orientou, todo o projeto foi de acordo com as sugestões dela. E na parte da orientação tecnológica, sim, foi minha professora Daiane Scherer, Daniela Scherer, e a Daiane que fez a parte pedagógica. Então, assim, quando tu tem que fazer um trabalho de conclusão, tu tem que te inteirar do assunto. Eu tive que ler vários e vários livros para mim saber o que eu estava fazendo no meu trabalho, em que área eu estava entrando, né? Porque eu não sei, a minha parte é tecnológica, mas eu tenho que desenvolver de acordo com o que precisa o outro profissional, que é o psicopedagogo. Então, eu tive que ler muito sobre o autismo, como funciona, o que é sintomas, enfim, toda essa parte eu teria que buscar, né? Tu vês esse teu aplicativo, essa tua ideia, como uma ferramenta de inclusão? Vejo. Não só, na verdade, ele pode não ser só para as crianças autistas, ele pode utilizar, qualquer criança pode utilizar quando ela está no início da alfabetização. Ele é um aplicativo que ele tem a função de ajudar a aprender, a conhecer as letras, né? Daí veio o mundo das letras, ou seja, ela tem aquele embaralhado de letras para que a criança se familiarize aquelas letras, a formação da palavra. Então, ele é voltado, claro, de acordo com o que a Daiane me orientou, a alguns detalhes específicos na área do autismo, né? Mas ele pode ser utilizado por qualquer criança. Ana tem casos de autismo na família e a convivência lhe trouxe parâmetros para identificar essa necessidade. O aplicativo, o Mundo das Letras, apresenta funcionalidades que instruem de forma lúdica. Então agora a gente vai aprender como funciona esse aplicativo Mundo das Letras que a Ana desenvolveu. Como funciona? Bom, a criança tem a livre
ele é livre para escolher a letra que quiser. No que ele toca na letra, aparece a letra para ela, tem o som da letra. Ele passa adiante para a próxima tela e aqui estão as categorias que ele vai escolher, que são os alimentos, meios de transportes e brinquedos. Aqui também há um ditado livre, em que a pedagoga ela pode trabalhar as palavras livres sem estar dentro do app. Digamos, se ela escolher a categoria alimentos, vai trazer as figuras de todos os alimentos, né, relacionados àquela letra que ela escolheu. A criança toca, digamos, na figura. E aqui traz uma tela randômica. O que é isso aqui? A cada interação, se ela voltar, ela não estará na mesma ordem, né? Por que disso? O interessante desse app é isso. Para fazer com que a criança ela pense, ela busque aquela palavra, porque ele pode decorar onde é que estão as letras e a cada interação pode ver, ele muda a tela. Então, isso foi uma das preocupações nesse aplicativo, né? Que não deixasse engessado os locais e sim trabalhasse aquela busca, né, da criança fazer a formação da palavra. Para não usufruir só do benefício da memória, mas do exercício do trabalho com as letras. Exatamente. Para que ele possa, digamos, buscar e ter aquela, foi muito interessante ver as crianças utilizarem, que eles se surpreendiam que a cada interação mudava, né? Então, por exemplo, aqui ele vai tocar nas letras correspondente à palavra e aqui vai dizer, ops, né? Como fez errado. Mas não que diga, traz novamente. Se ela tem dúvida, ela vai escolher de novo o bolo. E aí ele já mudou novamente, ó. Ele diz, você acertou e traz a figura do bolo. Tem o som. Tá? Ele é um aplicativo muito simples, mas o meu objetivo foi dele ser funcional. Ele trazer algo que acresce na educação, né? E eu gosto muito da área de educação. Então, eu quis unir a tecnologia à educação, e principalmente a educação especial, porque te traz um retorno. É muito, muito gratificante tu ver o teu trabalho ali sendo manipulado e as pessoas tendo interesse, né? Tu me falaste que ele foi submetido a alguns testes com crianças, né? Quantas crianças tiveram a oportunidade de usar o app e qual foi o resultado que tu tiveste no período de testes? Foram apenas 2 crianças, né? Até pelo tempo do trabalho que eu teria que ter para o desenvolvimento e para a apresentação do TCC, foram 2 crianças. E eu acompanhei junto com a psicopedagoga a utilização das 2 crianças. Uma no início da alfabetização e a outra na pré-alfabetização. E foi muito gratificante em ver que eles tiveram interesse, despertou muito interesse neles. Inclusive, um deles chegou e disse que queria continuar a brincar com o aplicativo. Inclusive, os pareceres das psicopedagogas foi algo que me inspirou mais ainda, né? Porque ele tem sim um objetivo, ele é válido, e esse protótipo aqui ele pode servir como uma base para próximos trabalhos. Bem, nós falávamos antes exatamente sobre isso, que ele é um protótipo, então hoje não seria possível disponibilizar ele em grande quantidade, ele precisa ser aprimorado. Mas neste modelo em que ele está hoje, ele poderia servir como uma ferramenta de auxílio na alfabetização de crianças autistas nas escolas aqui de Cachoeira, por exemplo? Ele poderia sim, desde que eu faça agora, faltam algumas alterações, nem alterações, são ajustes sugeridos pelas psicos, né? Que elas me orientarem alguns detalhes, mas pode sim, tranquilo, ser utilizado. Porque daí ele é mais que uma ferramenta da tua formação em TI, né? Na área da informática. Ele tem aí, então, um suporte também da área educacional e das psicopedagogas, então, da especialização na área de educação especial. Então, algumas coisas não são especificamente para a alfabetização, mas também para o desenvolvimento de algumas ferramentas cognitivas de quem tem deficiência, é isso? Isso. Ele pode ser utilizado por qualquer criança. Prova disso,
a minha orientadora entrou um dia e me disse assim: Ana, a minha filha adorou ela queria utilizar aquele aplicativo que tem o mundo. Então, assim, ó, ela tem uma idade, acho que 4 ou 5 anos, então ela nem é alfabetizada, mas ela conseguiu já fazer o ditado livre. Então, é um aplicativo que qualquer criança pode utilizar no início da alfabetização. Qual é o plano com este aplicativo agora, Ana? Ele vai ser a lembrança do teu trabalho de conclusão ou um objetivo a ser aprimorado? Pois como eu disse anteriormente, eu fiz em parceria com um dos colegas meus que já se graduou em sistemas de informação. Eu tenho interesse, sim, de continuar ele, mas como eu já estou pensando também no mestrado e no pós, fica complicado. Claro que o meu pós, eu já estou a atender para a educação. Tecnologias à educação, essa é a área que eu pretendo. Mas eu quero, sim, para mim ele ficou como um filho, digamos assim, né? Que foi um projeto que eu me apaixonei, né? Foi muito interessante. Então, Ana, assim, ó, eu quero testar o aplicativo. Assisti o programa hoje, me interessei e tal. Posso? Então, na verdade, como ele não está disponibilizado via web, ele tem o aplicativo desenvolvido para esse formato de tablet. Isso seria uma das outras sugestões, que era o quê? Deixar ele disponível para qualquer versão de Android, que eu fiz ele baseado em cima da versão do Android, né? Ainda não tem para iPad. Então, eu teria que fazer todo o desenvolvimento, ver como é que ele se comporta em cada tablet, em cada equipamento, né? Então, por isso que ele é chamado de um protótipo. Na verdade, eu fiz o protótipo dele. Então, ele hoje está restrito só a esse equipamento que tu tens aqui, está só contigo? Esse modelo aqui. Nós já testamos em iPad, deu um pouco de diferença, porém, nada impede que, de repente, a gente consiga ajustar, né? Mas ele ainda não está disponibilizado via web ainda. Hoje, tu poderia levar ele para alguma escola, oferecer esse serviço? Como ampliar o benefício deste protótipo que hoje tu tens nas tuas mãos? Poderia, sim. Como eu disse, teria que eu e o Lucas, a gente ajustar conforme os tablets. Não vai ser disponibilizado gratuitamente, não tem interesse nenhum financeiro, entendeu? Se vierem pedir, a gente dá um jeito, adapta aos tablets e vamos lá. Fazer também os ajustes que as psicos pediram, que seria mais interessante hoje, para que seja completo, digamos assim, o protótipo, né? Seria bem... É viável. Isso nada impede. Tua ideia de continuar a desenvolver algumas coisas nessa área, conciliando a tua formação em TI e também com a área educacional, é motivada por o quê? Eu amo tecnologia, né? Já deu para ver, eu trabalho na área há algum tempo, já há bastante anos, né? São mais de 10 anos na área de TI. Eu gosto muito, mas também eu gosto muito da área educacional. E com o desenvolver do projeto, eu te digo assim que eu tive mais amor ainda pela educação. Gostei muito de trabalhar com crianças, então é algo que está me motivando. Tanto o meu pós, eu pretendo fazer também tecnologia na área da educação. Tu já falaste com os coleguinhas do teu menino na escola sobre esse aplicativo? Vocês já levaram até a escola ou ainda não? Não, ainda não levei ainda. Porque como foi muito recente o meu trabalho, e eu estive ausente por uns 3 meses, questão de saúde, eu não consegui. Terminei o trabalho, todo aquele sufoco do trabalho de conclusão de curso, né? Muitas noites sem dormir, como eu digo. E ele ficou. Eu ainda até tenho que fazer os ajustes, mas eu também pretendo me inscrever para uma publicação numa das revistas de tecnologia. Isso é um outro passo agora, que eu preciso fazer esses ajustes, né, de acordo com o que elas me orientaram, para que eu consiga também publicar aí o meu trabalho, né? Tá ótimo, muito obrigado, Ana. Então, eu retorno para o estúdio com essa novidade, aplicativos que auxiliam na alfabetização de crianças especiais. Obrigada, Thelma. Excelente ideia. Esperamos que o seu trabalho de conclusão de curso, Ana, se torne uma realidade para ajudar pais e professores nessa missão de educar e inserir as pessoas com deficiência. Parabéns pela iniciativa.
Nós ficamos por aqui. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê. Tchau!